Falar sobre o orçamento é sempre tratar com adjetivos, né? Cada um coloca um. Peça de ficção, aberração, entre outras coisas. E o interessante, viu, Sônia e Zaidan, é que quem fala e quem adjetiva o orçamento é de fora e é de dentro do próprio governo. Então tem gente de dentro do próprio Ministério da Economia tratando como inexequível, e agora surgiu algo que isso sim se torna ainda mais relevante, é a preocupação que, se esse orçamento for levado adiante, o presidente Jair Bolsonaro pode entrar numa, como é que eu posso dizer, numa espiral que é parecida com a que foi a que derrubou a presidente Dilma Rousseff, né? Porque seria inevitável chegar num ponto da pedalada fiscal. Esse é o grande temor. Agora, essas opiniões vêm de dentro do governo também. Pois é, e ninguém afina o discurso, né, Ronald? E aí não se chega a uma conclusão. Agora, não é possível que o governo vá incorrer nesse erro ou correr esse tipo de risco sem uma solução, por mais difícil que ela seja ou pareça ser nesse momento, né, Zaidan? Pois é, o Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara, ele fala que a oposição está fazendo terrorismo. E até a gente indagou aqui outro dia se ele considera a opinião do Paulo Guedes terrorista. Pois é. O Arthur Lira diz que está tudo bem. E a ministra Flávia Arruda diz que está tudo bem. Até porque ela que está negociando o que deve ser cortado, obviamente, sob supervisão do Guedes, né? Porque é um assunto que vai além do conhecimento dela. Mas o Ronald citou um adjetivo interessante, né? Uma aberração. Porque, e vejam que aqui há uma aberração. É onde entra o risco que você citou, Ronald. Porque o Congresso cortou recursos de diferentes ações, atenção, obrigatórias, quando a proposta tramitou. Se é obrigatório, não tem jeito, o governo tem que pagar. Você remove dinheiro destinado a ações obrigatórias, despesas obrigatórias, para emendas parlamentares, é uma aberração. E vejam, entre os cancelamentos, por isso essa semelhança com o caso da Dilma, estão 2,5 bilhões de reais originalmente destinados ao Plano Safra. Plano Safra não é opção, está entre as obrigações, por lei. O programa ficou com um déficit calculado entre 2 bilhões e 300 milhões de reais e 2 bilhões e 700 milhões de reais, em relação aos 6 bilhões demandados para este ano. A maior parte das verbas previstas para o Plano Safra é de obrigações já assumidas pela União. E aí o que acontece? Se não há pagamento do Tesouro aos bancos públicos, porque os bancos públicos já colocaram o dinheiro na praça. Se o governo não reembolsa os bancos públicos que operam o programa, isso representaria, pelo menos teoricamente, aí nós vamos nos lembrar da discussão lá de 2015, 2016, um empréstimo das instituições à União, o que é proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O Banco do Brasil, a Caixa, não podem emprestar dinheiro para a União, porque há uma proibição expressa na Lei de Responsabilidade Fiscal. Se o governo não paga e contabiliza aquele dinheiro, entra a chamada pedalada. Ou seja, ele usa um truque contábil quando, na verdade, ele não honrou com seu compromisso. Ele não reembolsou esses bancos públicos que colocaram dinheiro no Plano Safra. E o Plano Safra não pode ficar sem dinheiro para operações já contratadas. Não é coisa do futuro, é coisa que já está contratado, né? Tudo... Já está contratado. Isso. Não é uma opção. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 36, diz que é proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal, aqui é a Caixa, e o ente da federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo. No caso do Banco do Brasil, que não é uma estatal, é economia mista, mas o principal controlador é a União. Em 2015,
na gestão da Dilma, o Tesouro deixou de pagar 3 bilhões e meio de reais ao Banco do Brasil pelo programa, em valores da época, né? Em valores atualizados, isso chegaria a 4 bilhões e 400 milhões pela inflação oficial. Então, de novo, volta a possibilidade de termos o governo não reembolsando o Banco do Brasil. Com isso, fica configurada uma espécie de crédito do Banco do Brasil para a União, que é vetado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. É por isso que o Paulo Guedes está dizendo quase todo dia para o Bolsonaro: vete esse troço. Há uma armadilha pesada para o governo, para pagar suas despesas correntes, e até para o presidente da República, porque pode haver nessa armadilha a configuração do crime de responsabilidade fiscal. 8 minutos para as 4 horas.